Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula 8 do nosso módulo 7, Problemas e Contextualizações, recheada de muitos exercícios para você. Simbora! Em uma empresa aérea, o preço da passagem depende da quantidade de assentos vazios no voo. Dessa forma, o preço da passagem é composto por um valor fixo de R$ 300, acrescido de um valor variável de R$ 40 por cada assento vazio no voo. No dia em que o valor da passagem foi de R$ 2.700, porque o avião decolou com a metade dos assentos vazios, qual era a capacidade máxima de passageiros comportada por esse avião? Probleminha envolvendo equação, vamos começar com o que, galera? Vamos começar determinando a incógnita. Nós vamos chamar aqui de x o quê? A capacidade total do avião. Você concorda comigo que o valor da passagem, tal como foi falado no enunciado, é R$ 300 mais R$ 40 vezes o número de assentos vazios? Se você concorda, então, você também vai concordar que R$ 300 mais R$ 40 vezes o número de assentos vazios tem que dar o valor da passagem nesse dia, que no caso foi de R$ 2.700. O exercício falou que o avião decolou com metade dos assentos vazios, mas espera aí, se a capacidade total do avião é x, a metade desses assentos é x sobre 2, não é? Então eu sei que o número de assentos vazios é a metade do total da capacidade do avião. Simples, não é, montagem? Vamos resolver então. Uma dica importante é o seguinte: todos os termos dessa equação terminam em zero. Você pode simplificar os dois membros por 10. E simplificar por 10 é só cortar o zero. Para não precisar tirar MMC, uma vez que aqui nós temos o denominador 2, posso multiplicar o quê? Posso multiplicar tudo por 2. Essa maneira de resolução foi explicada nas nossas aulas de equação. Como é que fica então? 2 vezes 30, 60. O 2 cancela, fica 4x, igual a 2 vezes 27, 54, com um zero, 540. Passa o 60 para lá. Fazendo direto, 540 menos 60 dá 480. A capacidade total do avião é 480 dividido por 4. Dá 120 lugares. Equação montada, segundo passo. Equação resolvida, terceiro passo. Quarto passo agora é responder convenientemente o problema. Ele perguntou exatamente a capacidade máxima total do avião. Então essa é a resposta. A capacidade total do avião é 120 lugares. Gabarito, letra C. Questão 2, FUVEST 2020. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Probleminha envolvendo mais de uma variável, provavelmente nós teremos probleminha envolvendo sistema de equações. Eu vou chamar de x, y e z, respectivamente, a quantidade de passagens vendidas para Lisboa, Paris e Roma. Olha a nossa primeira informação. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens. Significa, então, que se eu somar as 3 quantidades, tem que dar 78. É a equação mais simples de se montar. Segunda informação. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris, foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Os outros dois destinos conjuntamente é exatamente Lisboa e Roma somados. Conjuntamente somados é o dobro dessa soma, por isso a utilização de parênteses. Terceira informação. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Em Roma foram vendidas
duas passagens a mais do que o quê? Que a metade das vendidas para Lisboa. Professor, mas aí é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, o senhor não ensinou. De fato, não ensinei, mas aqui dá para substituir tranquilamente as incógnitas de modo a obtermos um sistema somente com duas equações. Vamos ver. Se eu troco o y por isso que já está isolado, vai ficar as incógnitas x e z na primeira equação ao substituir o y por isso. E se eu troco o z por algo que tem apenas x, vamos ficar apenas com a incógnita x na primeira equação. O que eu vou fazer então? Vou trocar o y por isso e o z, tanto aqui quanto aqui, por x sobre 2 mais 2. Vamos substituir e ver o que vira. Na primeira equação, então, vai ficar x mais y. Mas quem que é o y? O y é 2 que multiplica x mais z. Depois do y tem mais z igual a 78. Vou simplificar essa equação antes de substituir o valor de z aqui, nessas duas incógnitas z. Vai ficar x distributiva mais 2x mais 2z mais z igual a 78. Beleza, x mais x dá 3x, mais 2z mais z dá mais 3z. Isso tem que ser igual a 78. Mais uma dica, por isso que é importante pegar as aulas de resolução de exercício. 3, isso aqui é múltiplo de 3, porque 7 mais 8 dá 15, critérios de divisibilidade. Vou dividir tudo por 3 para simplificar. Corta, e 78 dividido por 3 vai dar quanto? 75 por 3 é 25, 78 por 3 é 26. Então vai ficar x mais z igual a 26. Trocando agora o z por x sobre 2 mais 2, vou trocar o z por x sobre 2 mais 2, vai ficar x mais x sobre 2 mais 2 igual a 26. Esse é o valor de z que eu substituí. No lugar de z, coloquei x sobre 2 mais 2. Vamos resolver agora essa equaçãozinha. O mais não altera nenhum sinal. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar tudo por 2 para poder cancelar esse denominador 2 aqui. Vai ficar 2 vezes x, 2x, mais 2 com 2 cancela, sobra x. Só que esse 2, além de multiplicar aqui, ele tem que multiplicar o 2 também. Vai dar 4. 26 vezes 2, 52. 2x mais x dá 3x. 52 menos 4 dá 48. 48 sobre 3 vai dar 16. Já descobri então que 16 passagens foram vendidas para Lisboa. Só que não é isso que ele pergunta. Ele pergunta quanto que foi vendido para Paris e Roma conjuntamente. Vamos descobrir então y e z. Se o x é 16, vou substituir aqui para encontrar o z. Presta atenção. O z vai ser 16 sobre 2 mais 2. 16 sobre 2 dá 8, mais 2 dá 10. 10 passagens vendidas para Roma. Vou pegar o valor de x e z e substituir aqui para encontrar o valor de y. Y é 2 vezes x, que é 16, mais z, que é 10. Vamos resolver primeiro o parênteses, que dá 26. 26 vezes 2 dá exatamente 52. Conjuntamente, z e y vai dar exatamente 52 mais 10, total de 62 passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma, que nos dá como gabarito letra D, galera. Letra D. Muito boa questão da FUVEST de primeira fase. Lembrando que é um vestibular difícil, bem elaborado e de primeira fase. Ou seja, um nível basicamente médio aí de resolução de exercício que eu já estou colocando aqui no nosso curso Fundamentos da Matemática. Questão 3, o UERJ. Um bar vende suco e refresco de tangerina. Ambos são fabricados diluindo em água um concentrado dessa fruta.
As proporções são de 1 parte de concentrado para 3 de água, no caso do suco, e de 1 parte de concentrado para 6 de água no caso do refresco. O refresco também poderia ser fabricado diluindo X partes de suco em Y partes de água. Se a razão X para Y fosse igual a... Vamos lá então, pessoal. Fiz uns desenhozinhos aqui para ajudar na nossa compreensão. Falava que nesse bar o cara fazia suco e refresco de uma determinada maneira. Eu nem sabia que suco era diferente de refresco, mas vai entender, né? Ele falou que a razão entre concentrado e água para fazer o suco era de 1 parte para 3, tá? De roxinho aqui é a nossa água. E para fazer o refresco, a razão entre concentrado e água era de 1 para 6. Isso foi falado no enunciado. Mas ele quer agora uma outra o quê? Uma outra forma de fazer refresco utilizando o suco. E aí ele pergunta: quantas partes X de suco para quantas partes Y de água eu tenho que ter? Essa razão tem que ser igual a quanto? Para eu manter a razão utilizada no refresco. Ou seja, para que as proporções sejam mantidas. Vamos lá, pessoal. Você concorda comigo que, presta bastante atenção, se eu chamar aqui a quantidade de concentrado de C e a quantidade de água de A, você concorda comigo que se eu multiplico cruzado, a quantidade de água não tem que ser o triplo da quantidade de concentrado? Concorda comigo? Mas você concorda comigo também que para fazer o suco não tem que ser a água mais o concentrado? Para fazer o suco inteiro, ó, a quantidade de partes dá um total de 4 partes, não dá? O suco inteiro, então, se eu somo A mais C, concorda comigo que se eu coloco 3C no lugar de A, 3C mais C dá 4C. 4 porções de concentrado. E isso dividido pelo total de partes de água. O total de partes de água é 3C. Porque a gente tem que a quantidade de água aqui no suco é o triplo da quantidade de concentrado. O concentrado vai embora. Olha que questão linda de ser resolvida. A razão entre X e Y é de 4 para 3. 4 terços. Gabarito correto, letra D, galera. Letra D. Uma questão que foi facilmente resolvida utilizando duas incógnitas auxiliares. E que envolve razão e proporção. Questão 4, muito atual, Univag 2020. Uma empresa tem um total de 826 funcionários, sendo a razão entre o número de homens e o número de mulheres igual a 3/4. Se essa empresa contratar mais 42 homens e 221 mulheres, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passará a ser igual a... Pessoal, podemos chamar de H o total de homens e M o total de mulheres? Primeira informação que ele falou que é o total de funcionários é 826. Então, homens mais mulheres tem que dar 826 funcionários. Ele falou também que a razão de homens e mulheres, ou seja, H sobre M, é 3/4. Um sisteminha, mas que dá para resolver utilizando as propriedades especiais comentadas em aula. Vamos lá então, antes de responder o que pergunta a pergunta. Se eu tenho a soma de H e M, eu posso somar na vertical, usando a propriedade especial. Vai ficar H mais M no primeiro membro, 3 mais 4, que dá 7 no segundo membro. Escolho dividir ou pelo de cima ou pelo de baixo. Vou escolher achar as mulheres primeiro. Vou dividir por M e aqui eu tenho que dividir por 4. Só que H mais M eu sei que vale 826. Troca. 826 sobre M é igual a 7/4. Eu tenho quase certeza que 826 é divisível por 7. Quer ver? Para poder simplificar ali, 826 dividido por 7 vai dar 1, sobra 1, desce o 2, uma vez, sobra 5, desce o 6, falei? 8 vezes 7, 56, sobra 0. 118 é igual a 1 sobre M sobre 4. O que eu fiz aqui? Simplifiquei o 826 e o 7 por 7. Multiplica cruzado agora, M vezes 1 dá M. 4 vezes 118 dá 440 mais 32, 472.
Já sei então que o número de mulheres é 472. Portanto, o número de homens é 826 menos o número de mulheres, 472. 6 menos 2 dá 4. 12 menos 7 dá 5. Aqui pegou um emprestado, ficou 7. 7 menos 4 dá 3. O número de homens é 354. Agora o que vai acontecer? Vai haver uma nova contratação de homens e de mulheres. 42 homens a mais e 221 mulheres a mais. Qual que vai ser a nova razão entre homens e mulheres? Vamos lá então. Vamos chamar a nova quantidade de homens de H' e a nova quantidade de mulheres de M'. O novo total de homens é 354 mais 42. 354 mais 42 dá 396. Para quantas mulheres agora? Eu tinha 472 mulheres. Vão ser contratadas 221. 472 mais 221 dá 396. 693. Temos que simplificar essa fração para encontrar a resposta correta. Vamos lá? Se eu somar os algarismos dos dois números, que são os mesmos algarismos dos dois, a soma dá 18, não dá? 9 mais 9, 18. Então, os dois números são múltiplos de quem? Os dois números são múltiplos de 9. Posso começar simplificando por 9. Vamos lá, então. 396 dividido por 9 aqui no rascunho da vergonha dá 44. E 693 dividido por 9 no rascunho da vergonha dá 77. Dá para simplificar por 11 agora? Olha que delícia. Vai dar 4 em cima, 7 embaixo. Olhando o nosso gabarito, conferimos que é a letra D, pessoal. Letra D, uma questão muito boa envolvendo razão, envolvendo proporção e, ainda mais, propriedades especiais da proporção mencionada aqui nas nossas aulas do curso. Questão 5, UniFTC 2019. Em uma atividade no laboratório de biologia, um determinado aluno precisou construir uma maquete do intestino delgado, cujo comprimento é de 6 a 8 metros e o diâmetro é de 3 centímetros em média. Ele utilizou a escala numérica de 1 para 100. Considere que, na escala numérica, as unidades são indicadas sempre em centímetros. Assim sendo, pode-se afirmar que o comprimento do intestino na maquete foi de... Pessoal, ele está perguntando sobre o comprimento do intestino delgado e não sobre o diâmetro. E ele falou que o comprimento do intestino delgado é de 6 metros a 8 metros. Isso na realidade. Ok, a escala que ele falou que vai ser utilizada é de 1 para 100, sempre em centímetros. Queremos saber o comprimento máximo no desenho, então vamos utilizar o quê? Vamos utilizar o comprimento médio máximo, 8 metros, que é 800 centímetros. Ora, eu sei que a distância na maquete, que é o desenho, é o que eu quero descobrir, e que a distância real é de 800 centímetros. Eu nem precisava fazer conta, né não, galera? Mas vamos jogar na fórmula. A escala é igual a Dzinho, que é o que eu quero saber, dividido por Dzão. Beleza, posso simplificar aqui na horizontal por 100, multiplico o cruzado, x é igual a 8 centímetros. No caso, a resposta fica no máximo, porque eu utilizei o quê? A medida média máxima que foi informada no nosso enunciado. Dá como gabarito aí alternativa 2, não é? Não é letra B, é alternativa 2 aí. Uma questão muito simples, muito mais para utilizar a ideia de escala que está caindo para você ter mais um exemplo de resolução. Questão 6, Instituto Federal de Santa Catarina, 2019. A soma das raízes dessa equação é, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui vai dar uma equação do segundo grau, se você perceber quando multiplicar x vezes x aqui. Então a gente já sabe que a ideia é de equação de segundo grau. Talvez não, porque às vezes cancela, mas suponhamos inicialmente que seja equação de segundo grau. Essa ideia de soma de raízes é uma teoria que até envolve uma fórmula, não mencionada nas nossas aulas. Mas não tem problema. O nosso objetivo aqui vai ser resolver a equação, encontrar as duas raízes e somar sem precisar de nenhuma fórmula, tá ok? Vamos lá então. Primeira coisa, lembra que o denominador não pode ser zero? Então toda essa equação está dentro de um universo, ou seja, de possíveis valores para x,
onde não pode ser 3. Concorda comigo que se o x for igual a 3, 3 menos 3 dá 0? Então eu posso encontrar qualquer uma solução para x, com exceção do 3. Então é a primeira condição. O x não pode ser 3, porque senão 3 menos 3 dá 0. 0 não pode aparecer no denominador. E aí essa equação não vai ter solução, não vai ter sentido com x igual a 3. Feito isso, tranquilamente resolvido agora. Esse x menos 3 passa para lá multiplicando. Fica chuveirinho x ao quadrado mais 7x menos 15x menos 15 vezes mais 7 dá menos 105. Isso tem que ser igual a 0, que multiplica x menos 3. Só que 0 vezes x menos 3, sabemos bem que vai dar 0. Vamos ver o que temos aqui no primeiro membro. X ao quadrado, eu repito. 7x menos 15x dá para juntar, porque são monômios semelhantes. 7 menos 15 dá menos 8, conserva o x. Menos 105, repete, igual a 0. Vamos resolver por delta e Bhaskara essa equação que obtemos. O delta vai ser b ao quadrado. Lembramos que treinamos fazer rapidamente a substituição nas aulas. Menos 4 vezes a vezes c. O delta vai ser 64. Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 105 dá 420. Isso vai me dar um delta igual a quanto? 484. Ai, que alívio! Tem raiz quadrada exata. Vamos para a Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 8 dá 8. Raiz quadrada de 484 é 22. Dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. X', 8 mais 22, 30. 30 sobre 2, 15. X, 2 linhas. 8 menos 22 dá menos 14. Menos 14 sobre 2, menos 7. Ele pediu a soma das raízes, não foi? A soma das raízes, então, vai ser 15 mais menos 7. 15 mais menos 7 dá 8. Então a soma das raízes é 8. A alternativa correta, letra D, galera. Letra D. Muito boa questão para a gente resolver aí. Lembrando que ainda bem que nenhuma das soluções foi igual a 3, porque senão ela não serviria. Agora, qual que é a teoria envolvida na soma das raízes sem eu precisar resolver? Vou falar para você. A soma das raízes de uma equação do segundo grau dá menos o valor de B dividido pelo valor de A. Confere aqui comigo, ó. Eu não precisava ter resolvido para descobrir a soma das raízes. Menos B sobre A. Menos 8 dá mais 8. Sobre A, que é 1, mais 8 sobre 1, mais 8. Tá aí. Questão 7, pessoal, tem um texto enorme aí. E quando trata-se de universidades, faculdades que utilizam textos para resolver questão, pega primeiramente o comando da questão para saber se você realmente precisa ler o texto. Vamos ver esse exemplo. Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia, como informa o texto. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em km por hora a... Pessoal, eu preciso ler esse texto enorme aí que ele colocou? Não. Provavelmente na prova esse texto refere-se a mais questões. Mas para resolver essa não precisa. Porque para calcular a velocidade média, a gente aprendeu que é a razão entre a distância e o tempo. A distância ele já falou. É 3 quilômetros. O tempo é em um dia. Dia aí é tempo. Mas ele quer em quilômetros por hora. Então, um dia tem 24 horas. Olha que questão muito boa. E nem precisou ler o texto. 3 24 avos é a mesma coisa que 1/8 se eu simplificar por 3 aqui, não é não? E aí, a unidade já está em quilômetros por hora. Mas as nossas respostas estão na forma decimal. Pega 1, divido por 8, galera. 0, 0, uma vez, sobra 2. 2 vezes, sobra 4. 5 vezes, sobra nada. A velocidade do mosquito em quilômetros por hora, a velocidade média no caso, é de 0,125 quilômetros por hora. Isso dá como gabarito pra gente a letra A. Letra A, galera. Que questão boa também.
Muito legal! Então é isso, galera. Tivemos aí uma enxurrada de resolução de bons exercícios para te dar mais um suporte no complemento da sua base, tá ok? Lembrando que é a sua base, mas uma base, diga-se de passagem, muito bem formada, com exercícios atuais de concurso, de vestibulares, para que você saia daqui realmente preparado para enfrentar qualquer questão que você ver, tanto desse nível quanto de nível médio, em qualquer concurso ou exame que você for fazer na vida. Muito obrigado por assistir a mais essa aula, eu espero você na nossa próxima.